Fique agora com o resumo do próximo capítulo da novela Quando Me Apaixono. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal para não perder as próximas novidades dessa maravilhosa novela. Demônia Josefina apanha feio. A guarda quase pega Roberta, mas Josefina impede que ela a leve. A guarda diz que estão vigiando elas. Josefina chama Roberta de mal agradecida, depois de tudo que fez por ela. Roberta diz que ela ter atirado no seu pai não era o plano, e ela traiu outra vez. Josefina diz que Gonçalo vale mais morto do que vivo. Roberta assume que ama Gonçalo e diz à mãe que ele foi a única pessoa que a amou pelo que ela é. Roberta diz a Josefina que nenhum dos dois morreram e fica muito feliz por nada ter saído como ela queria. César dá um café para Adriana e a trata como sua namorada. Adriana diz a César que se algo acontecesse com ele, não sabe como avisaria a família dele. Adriana pede para o César o número de telefone do pai dele. Matias diz a Julieta que César está com lapsos de memória e não se lembra de ter terminado com a Adriana. Julieta fica triste. Julieta comenta que sua tia teve um tumor no cérebro, inoperável, e em uns meses após o diagnóstico, desgraçadamente ela morreu. Roberta diz à mãe que ela sempre a usou desde o princípio e só jogou com ela. Roberta se culpa por não ter se dado conta antes disso. Roberta diz à mãe que ela não só matou Rafael, como também ela, ao assassinar o único homem que a amou. Roberta joga na cara da mãe todas as desgraças que ela fez na sua relação com Rafael. Roberta diz à mãe que tem certeza que ela estragou seu celular para que ela ficasse incomunicável com Rafael naquele dia. Honório diz a Regina que, segundo os doutores, Gonçalo continuará sedado até verem as lesões que a bala provocou no cérebro dele. Honório ressalta que os médicos estão surpresos com os avanços de Gonçalo. Regina diz a Constança que Gonçalo está motivado a lutar pela vida por eles. O delegado chega e avisa que vai começar o processo judicial e vai ser levado a cabo o julgamento contra Josefina. Regina diz que está disposta a depor. Constança e Honório também. Roberta diz à mãe que ela mentiu todo o tempo e fez ela acreditar que estava ao seu lado, que lhe protegia e lhe cuidaria. Josefina diz que quando a cabeça dela esfriar, ela lhe dará razão. Roberta diz que nunca e diz à mãe que por causa dela, Rafael morreu lhe odiando e por isso nunca vai perdoá-la. Roberta diz a Josefina que se o que ela lhe fez foi tudo por ela, pede que ela lhe deixe ao lado de Regina, pois diferente dela, Regina sabe ser uma mãe. Roberta pede que Josefina lhe deixe ter uma verdadeira mãe, pois ao estar ao lado de Regina percebeu que sua vida seria bem diferente se tivesse tido ela como mãe, e agora escolhe Regina no lugar dela, para o que seja. Roberta se retira. Josefina fica triste e afirma que não vai deixar Regina roubar sua filha. César e Julieta vão embora. Matias pergunta a Adriana o que César tem. Adriana revela a Matias que César está com um tumor no cérebro. Matias fica surpreso e fala que uma tia de Julieta faleceu devido a um tumor. Adriana lamenta o estado de César. Ela diz que vai tentar localizar o pai dele. Constança fica sabendo que César tem um tumor no cérebro e sofre. Adriana diz que César não sabe e pede ajuda a Constança para localizar o pai de César. Isidro diz a Inês que ela foi dura demais com Antônio. Inês não acha e ressalta que se Antônio tivesse aberto a boca há mais tempo, essa tragédia não teria acontecido. Isidro entende a opinião da esposa. Inês fala que não há maneira de justificar o que Antônio fez. Isidro pede que Inês seja menos dura com Antônio, pois realmente ele está arrependido. Antônio conversa com o padre e diz que Regina não guarda rancor dele e pediu para ele esquecer tudo, mas não ficará calado e irá declarar contra Josefina. O padre pergunta a Antônio se ele sentiu algo ao ver Regina. Antônio confirma que sim, mas diz que Regina sempre será importante para ele, mas sua decisão é firme de consagrar sua vida a Deus. Jerônimo e Renata chegam em casa. Renata diz a Jerônimo que está bem. Ela diz que tem que ir ver seu pai. Jerônimo diz que o pai dela está bem e pede que ela se tranquilize e descanse. Ele beija a testa dela e a abraça.
Augusto cumprimenta Honório e pergunta sobre a situação atual. Honório diz que Regina está muito melhor e Gonçalo na mesma. Honório diz que Renata saiu com Jerônimo. Honório pede que Augusto se mantenha afastado de Renata e não cause problemas a ela. Ele diz que tudo que acontece com Renata é importante para ele. Jerônimo tenta consolar Renata. Ela diz que não pode evitar e deixar de chorar. Renata diz que dizem que as mães amam os filhos por instinto e que por eles dariam a vida e fariam qualquer coisa. Jerônimo diz que sempre há exceções que confirmam isso. Ele diz que tem certeza que ela será uma boa mãe, a melhor do mundo. Renata, muito abalada, pede que ele nunca lhe deixe ser como sua mãe. Jerônimo diz que não deixará e pede que ela confie em si mesma. Renata chora muito e Jerônimo a abraça. Elvira está chateada com Carlos. Carlos diz da mãe que se apaixonou por Matilde pelo que ela é e não pelo que ela quer que ela seja. Carlos avisa que ainda não sabem quando vão se casar. Matilde diz que o padre Severino adoeceu e mesmo que venha outro padre, querem que Severino os case. Carlos diz à mãe que quando o padre estiver bem e marcarem a data do casamento, avisarão ela sobre a cerimônia. Lázaro informa Carina e Manuela que Severino está bem doente. Carina e Manuela esperam que ele melhore logo. Manuela pergunta o que eles vão fazer e se vão esperar o padre para se casarem. Carina diz que não e avisa que ela e Lázaro decidiram se casar neste final de semana. Manuela felicita eles. Manuela diz que dará de presente para eles uma deliciosa comida para festejarem. Álvaro conversa com o baixinho, um tal de Leôncio, e pede que ele vá até o Vale de Guadalupe e que se envolva com os trabalhadores da Fazenda Bonita, porque precisa saber de tudo que acontece naquele lugar. Álvaro pede que Leôncio averigue tudo sobre uma mulher chamada Carina. Leôncio aceita fazer o que o carrasco pede. Alzira está com o Luz Maria em casa. Ezequiel chega até lá e dá para Alzira uma arma para ela se proteger, caso Álvaro apareça ali e tente fazer mal a ela. Jerônimo massageia Renata e tenta deixá-la tranquila e relaxada. Regina fica sabendo da doença de César e se entristece. Inês diz que tem o número dele na sua agenda. Jerônimo prepara algo, meio que um ritual para afastar as energias negativas. Na verdade, ele acende velas ao lado da banheira de Renata para ela tomar um belo de um banho. Jerônimo tira a roupa de Renata e beija o pescoço dela. Renata relaxa na banheira e Jerônimo a mima e a faz feliz. Adriana consegue se comunicar com Benjamin, pai de César, e diz que precisa falar com ele com urgência, relacionado à saúde de César. Benjamin diz que ele e César estão afastados há muito tempo. Adriana pede que o Senhor se encontre com ela, porque ele precisa saber o que está acontecendo com o filho dele. Marina examina Luz Maria e diz a Alzira que ela está se fortalecendo cada vez mais. Marina elogia o amor de Alzira e Ezequiel pela bebê. Alzira diz que os bebês dentro da barriga sentem tudo, tanto o amor quanto a rejeição. Marina fica sensível e chora. Alzira pede perdão. Alzira pergunta sobre o padre. Marina diz que ele está mal e não sabe quando ele sairá do hospital. Alzira oferece abrigo a Marina em sua casa, mas ela diz que já alugou uma casa por 3 meses e ficará nela por um tempo. Marina pergunta a Alzira se Jerônimo não voltou do México. Alzira diz que não e revela que o pai de Renata foi ferido e Jerônimo e ela vão ficar na capital até o velho se recuperar. Marina diz que o lugar de Jerônimo é ao lado da mulher dele e da família dele. Alzira pede que ela não chore. Marina diz que não aguenta mais, não aguenta essa separação. Ela chora muito e Alzira a abraça. Jerônimo prepara para Renata uma deliciosa comida e salada. Ele também pega uma garrafa de vinho. Renata diz que o ama. Os dois se servem e tomam vinho. Alzira acalma Marina e dá um chá para ela. Marina agradece a Alzira. Alzira diz que sabe que ela está se sentindo só, mas quando ela tiver o filho, não se sentirá só. Alzira pergunta se Marina criará o filho sozinha. Marina diz que não tem outra opção. Marina diz que não quer Jerônimo ao seu lado por causa do bebê. Alzira diz que Jerônimo estava com ela porque sentia algo. Marina diz que Jerônimo sempre foi honesto com ela e sempre disse que amava Renata.
Marina pede conselhos a Alzira. Alzira pede que Marina lute pelo filho dela e aceite a ajuda de Jerônimo. Na cadeia, Josefina pensa nas palavras de Roberta e se atormenta pela filha preferir Regina do que ela. Josefina quase chora. Ela se lembra da conversa que teve com Branca. Chega na casa de Jerônimo, um envelope com uma carta do tribunal eclesiástico. Renata diz que não falou com o bispo para cancelar a anulação do casamento deles. Renata diz a Jerônimo que precisam cancelar a anulação amanhã, na primeira hora. Ela se desculpa com ele e o abraça. No dia seguinte, Benjamin, pai de César, chega para falar com Adriana. Adriana apresenta Constança e Regina. Matias cumprimenta Benjamin. Jerônimo e Renata se encontram com o bispo. Renata agradece ao bispo por receberem eles. Renata diz que receberam uma intimação para a anulação do casamento deles, mas agora não querem se separar. Eles dizem que vão ficar juntos. Renata diz que deveria ter os avisado antes, mas aconteceu tantas coisas na sua vida que se esqueceu totalmente. O bispo diz a Jerônimo que a esposa dele solicitou a anulação e na igreja levam muito a sério esses pedidos. Renata se desculpa com o bispo e pede que ele lhe entenda. O bispo diz que, pelo que diz a solicitação de Renata, o casamento deles não respeitou os juramentos e houve muitas mentiras e traições. Renata diz que as mentiras não foram deles, mas sim de sua mãe. Jerônimo diz que a mãe de Renata o convenceu de que Renata tinha sido a culpada pelo suicídio de seu irmão. Renata diz que sua mãe envenenou a alma de seu marido. Jerônimo diz que é uma verdade dolorosa, mas isso aconteceu. O bispo acredita neles e diz que viveu essa história em carne própria. O ódio entre duas irmãs.